Esta semana, a Hora de Baco percorre terras do Baixo Alentejo. De visita à herdade das Barras e ao produtor Joaquim Costa Vargas. Em Beja, vamos ao encontro dos vinhos e sabores do Sul. As vindimas de 2008 já acabaram, a qualidade da colheita está traçada. O aspecto das vinhas é este, muito menos exuberante, de tons acastanhados e tristonhos. Dentro de algumas semanas, os vinhedos vão ser preparados para um novo ciclo vegetativo, para que novos frutos deem os vinhos da colheita de 2009. Venha daí comigo. Esta é a herdade das Barras, em Vila Nova da Baronia, no Baixo Alentejo. Até há meia dúzia de anos, não havia um único pé de vinha plantado nos 540 hectares da propriedade. Em 1999, a quinta foi adquirida pelos atuais proprietários sem qualquer relação com o mundo dos vinhos. A quinta está praticamente encostada às terras do Sado, numa zona com pouca tradição vitivinícola. Este era o Alentejo mais dos cereais, nós estamos mesmo no limite com terras de Sado e, portanto, aqui não havia, de facto, uma grande tradição vitivinícola. Este é um primeiro projeto nesta área, de facto, desse ponto de vista também é original e, obviamente, é marcado pelas condições envolventes aqui da zona de Vila Nova da Baronia. Estes solos são solos um pouco mais ricos, são solos onde há um nível de argila mais elevado, portanto, estamos com um potencial nutritivo maior do que é habitual em termos dos solos do Alentejo, o que nos obriga a alguns cuidados em termos de condicionamento do vigor das plantas, nomeadamente da trincadeira e do alicante, mas isso, por outro lado, também dá às uvas um caráter ligeiramente distinto, não deixam de ter o caráter marcado pelo clima quente do Alentejo, não é tão continental, já não estamos assim tão longe do mar como isso. O Vale do Sado aqui ainda vai ter alguma influência em termos climatéricos, mas de facto temos condições que são ligeiramente diferentes e que vão fazer com que os vinhos da herdade das Barras tenham o seu próprio perfil e sejam também distintos dentro do Alentejo. A escolha das castas, feita com o aconselhamento do enólogo, introduziu algumas novidades. Nós não deixámos de colocar a base das castas do Alentejo, no caso dos tintos, a trincadeira e o aragonês, no caso dos brancos, o Antão Vaz, mas depois aqui inovámos um pouco. No caso de tintos, trabalhamos com Alicante Bouschet, inevitavelmente, com Shiraz e com Cabernet, portanto vamos ter vinhos bem estruturados, com certeza, bem marcados aqui pela maturação deste clima, e no caso dos brancos decidimos juntar o Viognier ao Antão Vaz para dar um toque de maior exotismo. Mas porquê o Viognier? Bom, o Viognier... Só por causa disso? Não, também porque o Viognier, por aquilo que se sabe da casta, tem uma boa adaptação a estes climas quentes e a este tipo de solos, e por isso quisemos uma casta também que respondesse aqui, do ponto de vista enológico, de uma forma correta e que se pudesse combinar com o Antão Vaz. São duas castas que normalmente, quando conjugadas, se combinam de uma forma bastante equilibrada. Antes da aquisição da herdade, a família não tinha qualquer ligação aos vinhos. Nós não tínhamos ligação nenhuma, isto era um sonho do meu pai, ter uma propriedade no Alentejo, e tinha também o sonho de um dia produzir vinho. E achámos que esta zona era uma zona que se adequava bem a esse sonho, e por isso aqui estamos. Tudo começou em 2002, com a plantação de 25 hectares de vinhedos. A herdade das Barras, como produtor de uva, começou em 2002 e sentimos necessidade de também produzir vinho através dessas uvas, e esse projeto começou em 2005 com a construção da adega atual. Mas nem só de vinho se faz o dia-a-dia da herdade. Nós nesta herdade exploramos a caça turística, exploramos gado bovino leitante e estamos a iniciar uma fase de enoturismo. A adega, bem como todos os edifícios da herdade das Barras, foram construídos de raiz. As 110 mil garrafas produzidas são colocadas apenas no mercado interno, mas a exportação faz parte dos projetos futuros. Esta região é uma região muito vulgar de produção vinícola. Por que é que apostaram, fizeram essa aposta? Uma aposta até mais arriscada, digamos assim, ou ousada. Sim, foi algum risco. Falámos com pessoas da zona do Alentejo, para ver as potencialidades do nosso solo. Toda a gente achou que poderia ser uma boa aposta a nível de qualidade, e decidimos apostar na produção de uva aqui nesta. Em termos comerciais, porque o vinho que se produz tem que se vender, obviamente. Qual é a vossa perspectiva? Onde é que vocês têm os vossos vinhos? Qual é a vossa perspectiva? Neste momento, como ainda somos um pequeno produtor, temos em alguns pequenos distribuidores ao longo do país, em algumas garrafeiras
Corte Inglês, algumas garrafeiras em Lisboa, e estamos a tentar conseguir abranger todo o país. Tem alguma ideia de explorar o mercado de exportação? Pensamos no próximo ano iniciar essa fase. O produtor tenciona complementar o negócio do vinho com a caça e o enoturismo. Estamos a pensar em usar esta herdade para enoturismo, à volta da caça, à volta da barragem que nós também temos, à volta da vinha, e pensamos iniciar proximamente esse projeto. A primeira colheita saída das novas vinhas aconteceu em 2004. O enólogo está convencido de que 2008 não dará vinhos extraordinários, mas a qualidade média é entusiasmante. As vinhas já estão nuas, digamos assim, ainda com folhas, mas já sem uvas. Como é que correu a vindima? Muito bem, muito bem. É óbvio, todos nós sabemos da quebra de produção que houve um pouco por todo o país. A vinha ainda está em crescimento em termos produtivos também. Nós continuamos a controlar muitas produções e não se notou, de facto, essa quebra. Agora, do ponto de vista de equilíbrio, eu acho que este ano, mais uma vez, até na sequência do 2007, foi ótimo, porque permitiu-nos uma maturação fenólica nos tintos extraordinária, um bom equilíbrio em termos de acidez, bons aromas. Eu tenho esperança que venha a ser um ano muito bom. Não diria que se calhar é um ano com coisas extraordinárias, mas é um ano que em termos de média, a média é muito alta. Os vinhos distribuem-se por 2 patamares de preço e qualidade. A produção da Herdade das Barras assenta em 2 linhas distintas, os Cerros da Mina, que é o vinho que nós fazemos para ser um vinho mais jovem, para chegar mais cedo ao consumidor, e o Herdade das Barras, onde nós colocamos as nossas uvas mais concentradas, aquelas que à partida na vinha definimos como as que nos podem dar vinhos de maior concentração, maior capacidade de envelhecimento, e portanto é aí nessa gama que nós os colocamos. O aragonês está mais presente no Cerros da Mina do que no Herdade das Barras. O Herdade das Barras assenta mais nas castas de maior estrutura, de maior presença de taninos, como a trincadeira, o Alicante Pouchet, o Cabernet Sauvignon e o Shiraz, enquanto, embora estas castas também estejam presentes no Cerros da Mina, mas é aí sobretudo o aragonês, por ser uma casta que se bebe mais facilmente, mais suave, taninos mais longos e mais redondos, que nós utilizamos para esse vinho que queremos também mais jovem. E este ano vão chegar ao mercado os primeiros vinhos brancos com o rótulo da propriedade. Nesta altura estão no mercado a colheita 2005, 2006 está na garrafeira a preparar-se para sair para o mercado dentro de muito pouco tempo. Em termos de tintos, como é óbvio, em termos de brancos, vamos pela primeira vez lançar um Herdade das Barras branco, 2007, acompanhado também por um Cerros da Mina branco, de 2007. Aqui também as variedades são as mesmas, nós aqui optámos pelo Antão Vaz e pelo Viognier, portanto uma mistura não muito habitual em termos de Alentejo, mas como estamos ainda no Alentejo do Sul, o Antão Vaz aqui vai bastante bem e vamos fazer sair também este ano pela primeira vez os brancos, o Herdade das Barras com fermentação em madeira, o Cerros da Mina, um vinho de inox, um vinho mais fresco também para chegar ao consumidor de uma forma mais fácil. O enólogo promete algumas surpresas para breve. Ao nível do Herdade das Barras, nós vamos começar a fazer sair, a partir da colheita de 2007, algumas surpresas, algumas coisas de produções mais pequenas, mais diferenciadoras ainda, para dar ainda mais consistência e mais solidez ao Herdade das Barras. O rótulo de uma das marcas da Herdade das Barras é, no mínimo, invulgar. Numa empresa tão jovem, uma empresa com 7 anos de existência, engarrafa um vinho utilizando um rótulo que lembra os anos 30. Por que é que surgiu esta ideia? A ideia foi dar a passar uma imagem às pessoas de fazermos um vinho de técnicas modernas, mas com tradições antigas alentejanas. E foi essa a ideia que nós tivemos ao fazer este rótulo. E penso que agradou a muita gente. Assim, têm reagido bem as pessoas? Sim, há quem não goste, como tudo, mas tem-se falado muito deste rótulo e penso que isso é positivo. Que bom, exatamente. E porquê Cerros da Mina? Cerros da Mina, porque nesta propriedade, numa carta militar bem antiga, havia um ponto, num dos cabeços desta herdade, que se chamava Cerros da Mina e achei graça ao nome e usámos-o para uma das gamas da nossa adega. No Baixo Alentejo há novos projetos e novos vinhos que merecem atenção.
No fim de semana de 24 a 26 de outubro, decorreu em Beja a segunda edição da Vinipax, sob o lema Vinhos e Sensações do Sul. Organizada pela Câmara Local e com direção técnica do crítico e enólogo Aníbal Coutinho, a feira contou com cerca de 7 dezenas de produtores, espaço gourmet, jornadas de enoturismo e ações gastronómicas, que contaram com a colaboração de algumas conhecidas casas de vinhos, como a Herdade dos Grous e a Casa de Santa Vitória. A Vinipax obedece a um conceito pouco vulgar, aberta apenas aos produtores do Sul. A Vinipax tem um conceito de facto diferente das outras feiras. É uma feira temática. Aqui só entra vinho do sul de Portugal. Não há hipótese, está fechado ao Porto, ao Madeira, aos vinhos atlânticos, aos vinhos dos vales. Queremos passar uma mensagem muito clara ao consumidor. Existe um perfil que é um perfil de vinhos do sul, que é o que eu designo por perfil de vinhos do sul, um vinho goloso, frutado, um vinho muito redondo, um vinho que encanta logo ao primeiro contacto. É um vinho que neste momento tem 50% do mercado e que congrega neste momento estas regiões oficiais, o Ribatejo, o Alentejo, Terras do Estado e Algarve. E são estas regiões que estão aqui. E por que não abrir a Vinipax aos produtores de outras regiões? Porque eu acho que nós temos que ser claros com o consumidor. Eu acho que chegou a altura de começarmos a repensar a nossa estratégia de comunicação. Nunca fomos muito bons a comunicar e no vinho, então, é muito pobre a nossa comunicação. Mais vale concentrarmos em perfis que sejam bem reconhecidos e que criem um gosto no consumidor do que nos estarmos a dispersar. É óbvio que esta feira podia ter aqui 150 produtores de todo o país. Eu prefiro ter 70 só com um perfil de vinho. Quem vem cá, por respeito aos consumidores, por respeito aos jornalistas convidados, que fizemos esse esforço, temos 12 jornalistas estrangeiros, todos eles vêm cá e quando forem para os países deles ou quando forem para as casas, sabem se gostam ou não de um perfil, de um determinado perfil. Podem escrever sobre um perfil. E é esse o objetivo desta feira. Com a edição do ano passado a registrar pouco mais de 2 dezenas de produtores presentes, a Feira de Beja deste ano saltou para 70 representações. A feira correu muito bem. Para nós foi um pouco uma ambição passar de uma feira que o ano passado estava muito localizada nos produtores do Baixo Alentejo para uma feira do Sul. Portanto, era uma ambição grande. Conseguimos triplicar a dimensão da feira, conseguimos manter a sofisticação, a elegância, o bom serviço, o espaço gastronómico está sempre cheio. Existem imensas pessoas a provar. As primeiras reações dos produtores são muito positivas. Conseguimos atrair não só o público, digamos, menos especialista, como os profissionais no primeiro dia. Esta feira, curiosamente, é a maior feira de vinhos que está perto de um dos grandes centros de consumo, que é o Algarve. Muitos representantes de hotéis, de distribuidores algarvios passaram por cá. Consideramos que foi uma aposta ganha para o município. O ano passado, a nossa intenção foi promover aquilo que é um produto de excelência do nosso concelho, os vinhos. Apostámos principalmente nas adegas do concelho, que são 7 e todas com excelentes vinhos. Este ano alargámos esse âmbito e temos aqui cerca de 70 expositores. Um dos pontos altos do programa da Vinipax incluiu uma prova de vinhos, elaborados com a casta branca mais famosa do Alentejo, o Antão Vaz. E porquê uma prova de vinhos de Antão Vaz quando há tantas outras castas portuguesas de qualidade? Eu acho que nós temos que começar a trazer as pessoas cá e a dar-lhes alguns denominadores comuns do nosso vinho. Tenho tido críticas dos jornalistas estrangeiros que vêm a Portugal, que em pouco tempo se tenta mostrar a diversidade portuguesa e quando chegam aos seus países se deparam com a dificuldade de criar uma notícia. E então eu preferi ir pouco a pouco, todos os anos selecionaremos uma casta e explicar-lhe melhor a bondade das nossas variedades locais. O Antão Vaz é uma das castas mais valorizadas em termos de casta branca no Alentejo. Faz parte do lote dos melhores vinhos alentejanos brancos. Para começarmos, para o ano será uma casta tinta. Se tivéssemos que escolher uma casta, teria que ser o Antão Vaz, até porque, para além do Alentejo, onde já cobre, digamos, do norte a sul, começamos a ver que nas regiões periféricas também as grandes empresas, as empresas de referências, começam a plantar e a fazer vinhos, inclusivamente monovarietais de Antão Vaz.
Como se caracteriza a Antão Vaz e que tipo de vinhos produz? É uma casta muito equilibrada. É uma casta que não é uma casta de média a elevada acidez. Por exemplo, a Arinto é muito mais ácida, mas tem menos corpo. Portanto, nessa parte de volume, é uma casta que consegue esse balanceamento entre uma boca mais presente, tem uma fruta mais cítrica, muito expressiva, tem uma evolução muito interessante em termos de envelhecimento. Portanto, também hoje em dia começamos a querer beber brancos ao longo de todo o ano e o Antão Vaz pode ser essa casta que nos acompanhe durante todos estes meses. A combinação com madeira é perfeita no Antão Vaz. Obviamente que isso também depende um pouco da enologia, mas consegue manter o balanço entre os contributos da madeira e a sua personalidade. Já a Arinto é mais difícil como casta isolada e, portanto, vejo mais a Arinto como contributo num lote, enquanto que a Antão Vaz é mais estrela, mais solista, não é? Como reagiram os críticos estrangeiros à prova de vinhos brancos? I think it's perfect for this region from what I've seen. It's rich, it's tropical, it's got lots of great fruit, but it's got a little bit of minerality sometimes and good acidity as well. Will hold up to oak, and I think New World drinkers will also like it because it has a lot of fruit and a lot of power. I had some acquaintance with the Antão Vaz, but this has been a revelation tasting 11 different Antão Vaz, and I have discovered new dimensions to the grape. Yeah, the Alentejo is a very warm region, so it was a great surprise to find the good acidity in the Antão Vaz. A grape that can produce that sort of acidity in this heat is obviously made for this region. And do you think this kind of wines, of white wine, Portuguese white wines, will have success abroad? Yes, I do. If you keep the acidity up, the wines will keep, and the better wines will develop over 3 or 4 years. And this is becoming rare with white wines today. Nestes 250 hectares da herdade dos Assentos, localizada a poucos quilómetros da vila alentejana de Cuba, a produção de vinho ocupa um pouco mais de 20 hectares. Até 2003, o produtor Joaquim Costa Vargas não fazia vinhos em nome próprio, encaminhando as uvas para outras casas da região, designadamente para a herdade do Peso, uma das quintas do grupo Sograp. As vinhas começaram a ser plantadas há uma década, mas o início da produção de vinhos com marca da casa aconteceu há poucos anos. A minha família esteve sempre ligada à agricultura. Esta herdade é uma herdade que é do meu pai, que se baseia em pecuária, basicamente em pecuária, e que há cerca de 10 anos houve uma intervenção na herdade e foi plantada uma vinha, na altura com o intuito de vender as uvas, não é? A terceiros. Neste caso todas as uvas no início da produção eram vendidas a terceiros. Nessa altura começámos a pensar em produzir com a nossa própria marca e em ter, ou pelo menos criar a possibilidade de chegar com o produto ao consumidor final. E foi a partir daí que apareceu e cresceu a ideia de fazer então a adega e de criar o processo de produção. Os primeiros vinhos surgiram em 2003. Hoje, quase todas as uvas são vinificadas na adega da propriedade, sob orientação do enólogo António Saramago. Nas vinhas, predominam as castas tradicionais alentejanas. Esta vinha baseia-se nas castas mais características em termos das plantadas no Alentejo. A base da vinha é essencialmente trincadeira, aragonês e alicante boucher, tintos. Depois temos algumas castas que servem para complementar e se calhar para complexar alguns lotes. Temos alguma Toriga Nacional e algumas uvas de Syrah que entretanto fomos introduzindo depois da primeira plantação. Nos brancos, a casta rainha é o Antão Vaz, na base do produto mais popular da herdade. Em termos de brancos, a base é Antão Vaz, que é uma casta que tem funcionado bastante bem em termos de qualidade e em termos dos nossos produtos e na qual vamos continuar a apostar. Aliás, vocês têm um vinho Antão Vaz bem conhecido e que é muito popular mesmo em todo o país. Sim, o Antão Vaz tem corrido bastante bem, a aceitação tem sido bastante grande por parte dos consumidores e felizmente o vinho tem feito alguns prémios, o que também ajudou. Claro. E é talvez o vinho
que nessa gama, na gama base e por a relação qualidade-preço que tem, se destaque mais dos nossos produtos. A empresa produz tintos, brancos e rosés e prepara a entrada no mercado de um novo reserva, que não sai todos os anos. Neste momento temos duas gamas de vinhos, não é? Por assim dizer, dois patamares diferentes. Temos na nossa gama base um branco, um tinto e um rosé, Joaquim Costa Vargas, com a marca Joaquim Costa Vargas. Neste caso, o branco e o rosé são vinhos de 2007. O branco é o Antão Vaz e um tinto, que é um Trincadeira Aragonês, que neste momento é o 2006 e que estamos no final do lote 2006 e vamos estar no início do ano no mercado com esse mesmo tinto de 2007. Depois, no segmento superior, temos um Joaquim Costa Vargas Reserva. O último produzido foi em 2004, que é o que estava no mercado, neste momento está esgotado, e vamos ter para a entrada no mercado, ainda durante o mês de novembro, o Joaquim Costa Vargas Reserva 2006. Em 2005 optámos por não produzir reserva, porque achámos que não haveria, em termos de qualidade de uvas, não é? Achámos que não haveria qualidade para superar, ou pelo menos para igualar o 2004, que acompanhará melhor pratos mais fortes e com sabores mais intensos. Se calhar é um vinho que, na minha perspectiva, irá bem com caça, por exemplo, ou com queijos, ou com carnes vermelhas mais concentradas em termos de sabor. É um vinho provavelmente para pratos mais fortes. O monocasta, elaborado com Antão Vaz, tem-se revelado um êxito comercial. O nosso vinho branco, que é um monovarietal, é um Antão Vaz puro, tem corrido muito bem. É um vinho com bastante aceitação em termos de mercado, e até agora optámos por não mexer pelo menos nesse vinho com essa casta. Essencialmente um vinho que destaca pela complexidade e pela expressividade aromática. É um vinho que se calhar tem mais... Tem muita fruta no nariz, principalmente, e é muito expressivo em termos de frutas tropicais, etc. Se calhar tem ali umas notas que fazem lembrar, se calhar, ananases ou mangas ou algumas dessas frutas. É um vinho bastante apelativo, que funciona bastante bem em termos aromáticos, o que depois complementa com uma prova bastante agradável em termos de boca. É um vinho bastante fresco, complexo, com alguma gordura, e é esse conjunto de características que eu acho que torna um vinho bastante, se calhar, com algum destaque em termos de vinhos brancos. Da colheita de 2007 saiu o primeiro rosé da casa, encarado como um produto sazonal. O Joaquim Costa Vargas 2007 rosé é o nosso primeiro vinho rosé no mercado. Tem corrido bastante bem, a aceitação tem sido bastante boa, embora a cota de mercado do rosé e se calhar o volume de rosé, na minha perspectiva, esteja estabilizado. Não vejo o rosé como um produto de consumo crescente. É um produto se calhar mais específico em termos de fases do ano, não é? Um produto que se consome maioritariamente, esse sim que se consome maioritariamente no verão. Em carteira está um branco reserva que poderá resultar já da colheita de 2008. Poderá existir já provavelmente em 2008 a possibilidade de se pensar num reserva branco, que poderá passar por um estágio em madeira e por fazer um vinho diferente. Mas isso depende também da evolução dos vinhos e do que nós conseguirmos em termos de uvas, essencialmente. No Alentejo, um produtor de vinhos com assinatura própria. No final do programa de hoje, sento-me à mesa do restaurante da Pousada de São Francisco, na cidade de Beja, para vos propor um carré de borrego com tartelete de espinafres e maçã, um bocadinho de mostarda, um pouco de mel, um raminho de hortelã, um prato requintado, embora feito à base de produtos regionais. Para acompanhar este prato, um tinto alentejano, um convento da Tomina 2007, do produtor Francisco Nunes Gracia, a fazer grandes vinhos ali na região de Moura. Um vinho com esta cor, com muito frutado, encorpado, embora elegante, um vinho ainda jovem e que vai ligar muitíssimo bem com o aroma e o paladar deste carré de borrego. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.